Olá pessoal, tudo bem? Professora Natália de Freitas, professora de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre escravidão. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e receba as nossas notificações. Vamos lá? Pois bem, pessoal, falar sobre escravidão no Brasil é um tema de muita responsabilidade. A escravidão africana, inclusive se você quiser aprender mais sobre a escravidão indígena, é só acessar aqui esse link e assistir a aula com o professor Pedro Ivo. Mas bem, a escravidão africana, ela existiu de forma oficial no Brasil entre os séculos XVI e o século XIX. A escravidão africana no Brasil, ela só foi abolida de forma oficial em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, já na transição do período imperial para o período republicano. É muito importante a gente ressaltar que o Brasil foi um dos últimos países do continente americano a abolir o trabalho escravo. E esses escravos, eles chegavam no Brasil como? Esses africanos, eles chegavam no Brasil como? A partir de navios, de embarcações que saíam da costa africana e chegavam até o litoral do Brasil, principalmente concentrados na região nordeste do Brasil e sudeste do Brasil. Historicamente, os escravos africanos, eles estiveram envolvidos em economias muito importantes do nosso país e representam parcela significativa da nossa sociedade. Estiveram envolvidos, por exemplo, na economia do açúcar, trabalhando nos engenhos do litoral brasileiro. Estiveram envolvidos na plantação de café, inclusive até mesmo durante todo o período imperial. No Brasil, os escravos africanos, eles estiveram submetidos a uma condição de violência extrema, seja ela uma violência física, seja ela uma violência psicológica, e a única forma de conseguir a liberdade era a partir de um documento, a partir de uma carta, a conhecida Carta de Alforria. Essa carta, ela poderia ser conquistada de diversas formas. A primeira forma de se conquistar uma Carta de Alforria era ganhando uma Carta de Alforria. Mas professora, como um escravo conseguia, naquele momento, ganhar uma Carta de Alforria? Pelo seu próprio senhor, ou por um testamento, que o senhor deixava a liberdade a ele, ou em vida. Alguns senhores chegaram a conceder a liberdade ainda em vida para alguns de seus escravos. Havia também uma segunda forma de conseguir a alforria, que era a partir da compra da carta de alforria. Mas, Natália, como comprar a alforria? Um escravo, ele tinha salário? Não, ele não tinha salário. Mas no Brasil, nós tivemos atividades de ganho, escravos de ganho. O que era um escravo de ganho? Um escravo de ganho era um escravo que realizava alguma atividade, por exemplo, vender frutas na cidade, vender farinha de trigo na cidade. E com essa atividade, ele conseguia algum ganho. E ao longo de sua vida, se ele conseguisse acumular um ganho considerável, ele tentava negociar a sua carta de alforria. Também tivemos uma outra oportunidade de carta de alforria. Essa oportunidade, ela veio com o alistamento. Isso, os homens, alguns homens escravos se alistavam no exército e em troca eles ganhavam a alforria, como aconteceu no caso da Guerra do Paraguai e outras revoltas internas. Cuidado, isso não significa que nós tivemos uma ampla adesão de escravos no exército brasileiro por livre e espontânea vontade. E por fim, havia uma quarta forma de conseguir a alforria. Essa vinha por um processo legislativo, por leis abolicionistas que, por alguma forma, libertavam este homem e esta mulher da escravidão. Uma das formas mais importantes de resistência africana no Brasil, e é importante a gente também ressaltar aqui, que é uma temática muito cobrada na prova do Enem, né, são as fugas. As fugas dos escravos, e isso vale tanto para os escravos africanos quanto para os escravos indígenas. A fuga foi uma das maneiras mais conhecidas de resistir à escravidão e eles fugiam para diversas localidades, formando o que nós chamamos de quilombos, que são locais de resistência do trabalho escravo. Um dos quilombos mais conhecidos do país foi o Quilombo dos Palmares, que existiu na região de Alagoas. Tá? Mas havia outras formas de resistir, por exemplo, sabotar,
né? Sabotar alguma plantação, suicidar, abortar. Então, durante a história colonial e durante a história imperial do Brasil, nós tivemos formas de resistência ao trabalho escravo, seja esse trabalho africano, seja esse trabalho, o trabalho indígena. Pessoal, é muito importante a gente retomar um ponto específico do século XIX em relação à população africana no Brasil. No século XIX, alguns teóricos e políticos no Brasil defenderam um processo de embranquecimento da população. E como se daria esse embranquecimento, professora? Com a vinda de imigrantes, principalmente imigrantes brancos europeus. Nesse processo que chegou a ser discutido, né, e levantado no século XIX, o que nós assistimos? Uma marginalização da população negra e uma ampliação de contratação de imigrantes numa tentativa de embranquecimento. Como vocês podem ver nessa obra, a avó, que é negra, agradece o fato do neto dela ser branco. Se no Brasil nós tivemos escravidão, tanto africana quanto indígena, a pergunta que muitos de vocês devem estar fazendo: no Brasil, nós utilizamos qual em maior número, o africano ou o indígena? Bom, pela nossa documentação, tudo indica então que a mão de obra mais utilizada no Brasil foi a mão de obra escrava africana, durante o período colonial principalmente e alguns anos do período monárquico. Certo? Bom, agora, por que nós utilizamos mais a escravidão africana? Há algumas hipóteses que nós podemos levantar. Primeiro, é o fato do tráfico negreiro ser muito lucrativo para comerciantes portugueses, para a coroa portuguesa. Uma vez que um escravo africano ele chegava a ser 2 vezes, 3 vezes mais caro do que um escravo indígena. Outro fator que pode ter contribuído: o fato da presença jesuítica no Brasil. Os jesuítas, eles se posicionaram contra a escravidão de índios catequizados, ou também os chamados índios pacificados. Um terceiro ponto seria o fato dos índios conhecerem melhor o território, o que facilitaria então as fugas dos escravos indígenas. Há um outro ponto interessante de análise, que os africanos, eles chegavam até o território do Brasil já com conhecimento técnico em relação a muitas práticas agrícolas e muitas práticas de mineração. E por último, podemos levantar a hipótese que relaciona a morte de índios que eram contaminados por doenças que chegavam a partir dos viajantes europeus. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É uma temática muito importante para você que vai fazer a prova do Enem. Tá? Curta as nossas redes sociais e acesse os links na nossa descrição. Até a próxima!